Somos o que pensamos. Será? Então, vamos falar um pouquinho sobre os pensamentos? Eu vou pedir para você fazer uma pequena experiência. Eu quero que você pense em algo que eu vou lhe dizer e você perceba a reação do seu corpo. Talvez você já tenha feito essa pequena observação sobre si mesmo. Quando você pensa em limão, o que acontece no seu corpo? Observe. Se você for um bom observador com relação às suas sensações, às reações do seu corpo, você vai perceber, assim como eu, que aumentou a produção de saliva. Nós não vimos o limão, nós não sentimos. Nós apenas evocamos com um pensamento. E ao evocar com esse pensamento limão, o nosso cérebro produziu toda uma química que fez com que as nossas glândulas salivares aumentassem a produção. Esse pequeno exemplo é para a gente pensar o quanto aquilo que eu penso afeta a maneira como eu me sinto, a maneira como eu vejo o mundo. Então, eu peguei aqui uma sequência que eu gostaria de pontuar para você hoje, de uma maneira rápida. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, não. A gente vai falar um pouquinho e aí eu vou fazer um próximo vídeo para a gente poder continuar falando sobre isso, tá? Então, o que seria essa química cerebral? São as sinapses, né? As conexões entre os neurônios e essa produção química que acontece e que vai afetar não só o nosso pensamento ou o nosso cérebro, ele vai afetar todo o nosso corpo. Porque nós somos um corpo onde tudo acontece, nós temos terminações nervosas em todo o nosso corpo. E vai afetar a maneira como todo o meu corpo e todos os meus órgãos estão funcionando. Dependendo da intensidade desse pensamento, ele pode ser muito impactante ao meu corpo, né? Então, por exemplo, os pensamentos positivos, eles vão ter um efeito, os pensamentos negativos vão ter outro efeito. Então, quando eu penso em limão, eu salivo. Quando eu tenho um pensamento positivo, por exemplo, o que acontece? Se eu lembrar do sorriso de uma criança, se eu lembrar de um pôr do sol, automaticamente o que acontece, já foi feita experiências observando o funcionamento cerebral, foi feita uma pesquisa com 3 mulheres e observaram como o cérebro delas reagia, que partes do cérebro reagia quando elas tinham pensamentos agradáveis, tristes e com raiva, né? Então, quando elas tinham pensamentos positivos, saudáveis, o sistema límbico delas esfriava, quer dizer, diminuía a ativação e ficava mais ativo o lobo frontal e outras regiões do cérebro, mais ativo e não hiperativado, né? Quando tinha pensamentos negativos, de raiva, de medo, de tristeza, hiperativava o sistema límbico profundo. Para quem nunca estudou neurologia, vamos pensar de uma maneira bem simples. Eu gosto de pegar o exemplo usando o nosso próprio corpo, né? Imagine a sua mão e você vai fechar a sua mão assim, tá? Essa parte aqui é o que a gente chama de cérebro reptiliano, aquilo que é mais primitivo em nós, as nossas reações mais instintivas. Aí nós temos aqui essa parte mais profunda do cérebro interna, o sistema límbico, o cérebro emocional, a parte mais emocional ligada, por exemplo, à amígdala cerebral, que é bem pequenininha, né? Mas lá é a sede das nossas memórias emocionais. E aí nós temos o córtex pré-frontal, aqui o neocórtex, né? Que nos diferencia dos outros animais e que tem a ver com a nossa capacidade de raciocínio, de planejamento, de organização, né? Por isso que quando o meu sistema límbico está hiperativado, aqui não vai ter condições de funcionar adequadamente. É como se eu dissesse para vocês, a gente tem um vídeo, vai demorar mais 50 segundos. A sua casa está pegando fogo, mas vamos terminar esse vídeo primeiro? Você não vai conseguir continuar me ouvindo, porque o seu sistema límbico profundo foi ativado. E você naquele mesmo momento não vai mais conseguir prestar atenção no que eu estou falando, a não ser correr para tentar resolver e ver o que está acontecendo com algo que é muito importante para você, que é a tua segurança, o teu lar, né? Então, isso é muito importante eu entender. Por isso que dependendo do quanto você pensa e como você pensa, você vai afetar o teu dia, né? Então, vamos lá. Vamos tentar entender que pensamentos podem ser toxinas. Pensamentos negativos podem ser toxinas. E é sobre esses pensamentos tóxicos que eu quero conversar com vocês nos próximos vídeos, tá? Mas eu quero que você comece a perceber uma coisa.
como o seu corpo reage quando você usa os pensamentos de sempre e nunca. Será que essa maneira de pensar e avaliar o mundo é boa para você? Será que te fizeram bem quando usaram com você? Muitas situações que nós vivemos e muitas dificuldades têm a ver com situações traumáticas que vivemos na nossa infância, nossa adolescência ou vida adulta. Muitas dificuldades são pelos padrões que nós internalizamos. Padrões de pensamento, formas de pensamento e de relação com o mundo. Então, eu vou fazer uma série de vídeos em que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso para tentar ajudar você, tá bom? Somos seres de consciência, somos seres capazes de fazer escolha, temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Quanto mais conscientes estamos, mais podemos exercer nosso livre-arbítrio. Quanto mais na inconsciência vivemos, menos conseguimos utilizar nossa capacidade de livre-arbítrio, nossa capacidade de raciocínio, de reflexão e de escolha. E é preciso aprender a lidar com as nossas emoções para que a gente possa usar com toda a potencialidade as nossas capacidades, os nossos talentos e desenvolver as nossas habilidades. Talentos e habilidades são coisas diferentes. Talento é o que eu tenho como possibilidade, mas se eu não desenvolver a habilidade, fica como um talento adormecido. E o caminho para tudo isso é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você compreender como o seu ser funciona, mais você vai estar no autodomínio de si mesmo, tá bom?